Boa noite aos colegas, aqui é o Marcos, né, da disciplina de Psicopatologia, com enfoque na adolescência, e eu gostaria de usar esse espaço aqui do vídeo, né, para eu poder fazer minha apresentação, já que infelizmente não deu para fazer no dia. Então, eu vou ser bem sucinto, porque o vídeo não pode ser muito longo, senão ele fica muito pesado para enviar para qualquer plataforma. Então, eu vou reduzir para no máximo 10 minutos. Então, qual vai ser o título do meu trabalho? Ele vai se chamar A Adolescência e a Dialética dos Objetos Culturais. O que eu quero discutir nesse trabalho? Eu quero discutir que o processo da adolescência é marcado pelo desenvolvimento da própria estrutura de identidade do adolescente, né? Como a gente já estudou bastante na disciplina, a gente percebe que a adolescência é um momento muito caótico, né? De desinvestimento e reinvestimentos pulsionais que alteram muito a forma como o adolescente tem que lidar com a realidade e com o seu corpo, e que muitas vezes não é um momento muito fácil para o adolescente. Se a gente for parar para olhar do ponto de vista inconsciente, agora esse corpo, né, que é perpassado por esse desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, é cada vez mais próximo da capacidade reprodutiva. Né? Embora ainda não em sua completude, se a gente for pensar no pubertário, é o momento de franco desenvolvimento desses caracteres. E isso traz à tona o desejo sexual completo, né? Que é aquele passível da reprodução. E como isso é complicado, né, para o adolescente. E que muitas vezes, né, inconscientemente, para poder lidar com o interdito do incesto, que agora se torna um risco real, né, afinal de contas é possível, né, com todo o aparato biológico se formando, tornar isso concreto. Né? Então, aí um distanciamento, né, do adolescente da família, né, principalmente da mãe, do pai, né, no caso dos objetos de amor, para poder se desenvolver. E nisso, né, poder desenvolver a sua própria identidade, né, a sua própria personalidade, a gente poderia dizer. Né? E isso é muito interessante porque a gente só pode discutir sobre identidade quando a gente descobre o conceito do outro, né? Não o grande outro lacaniano, né? Isso eu não vou entrar aqui, mas sem a figura de um oposto, né? Algo que contrasta, não é possível a gente identificar uma unidade, né? Algo que se diferencia do outro. Bem, e em que momento, né, do desenvolvimento do psiquismo que a gente vai ver isso acontecendo? Acho que o primeiro grande momento, né, a gente tem que voltar lá em Freud, Introdução ao Narcisismo, quando a gente está nesse processo do narcisismo primário, que está ali, né, junto com os cuidados da mãe, vai nutrindo, né, aquela criança o suficiente para que seja possível, né, a formação rudimentar de um eu, que aos poucos do seu desenvolvimento vai perceber, né, que ele não é um único objeto, né, que essa mãe percebe, e aí que ele quebra, né, isso que o Freud, né, e outros autores na psicanálise vão discutir, que seria essa indiferenciação mãe-bebê. E aí que por si própria, né, traz uma ferida narcísica. Bem, isso é o início de tudo, né, e ao longo da vida, né, com as várias experiências e outras coisas acontecendo, os processos inconscientes também, né, é que o sujeito vai tomando alguma coisa sobre si próprio, né? O que as pessoas vão chamar de estilo, personalidade, forma de agir, identidade ou algo do tipo. Então, acho que o primeiro conceito que eu gostaria de colocar aqui é o que seria, o que eu estou usando aqui como a ideia do que seria uma identidade. Eu vou colocar aqui, né, o conceito segundo Ferrari, que é que a identidade é um processo dinâmico, constante, afetado pelo meio em que se insere a pessoa e é perpassado pela cultura e em conflito com a natureza instintiva. O que a autora está discutindo aqui? É que a identidade é uma forma de si própria, né? É algo como uma organização que não é fixa, né? Que não é rígida, que ela vai mudando ao longo da vida, e que aparentemente, pelo menos nessa visão psicanalítica, teria um conflito, né, entre a cultura e a natureza instintiva. Afinal de contas, uma identidade ela é construída a partir, né, de um aparato cultural que vai formar ali as bases narcísicas e sociais, né, para você poder se definir. Se a gente volta mais uma vez no Freud,
né, lá na introdução ao narcisismo, quando ele vai falar a coisa do eu ideal, né, que é toda essa idealização, essas características perfeitas, né, e fantasmáticas, né, desse primeiro momento, né, narcísico primário. Quando a criança vai se desenvolvendo e ela é de fato introduzida à sociedade e começa a introdução, né, a partir dos pais, né, dos desejos e dos interditos dos pais, né, que incultem a cultura nessa criança, é que ela deixa de lado, ou melhor, ela desenvolve para além desse ideal do eu, para desse eu ideal, para o que vai ser o ideal do eu, né? Que é o que o próprio Freud vai falar, que é o herdeiro do narcisismo dos pais, em conjunto agora com o interdito também ditado pela sociedade, ao qual os pais, né, passam para a criança. Esse eu ideal é a base, né, superegóica, né, que mais tarde vai terminar e de se desenvolver durante a adolescência. Inclusive, isso é muito conectado, né, se a gente parar para pensar, como essa coisa do ideal do eu e do superego, em conjunto, formam uma malha moral simbólica e de representações, que é o que forma de fato a cultura. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho na frente quando a gente entrar no Freud. Antes de tudo, só para terminar essa situação da Ferreira, é interessante, né? Porque aqui ela já fala, a cultura, a identidade é afetada pelo meio em que se insere, e a pessoa é perpassada pela cultura em conflito com a natureza instintiva. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente entra no Freud, ele vai discutir muito, porque inclusive isso é a ideia basal do que Freud vai interpretar como cultura. Bem, eu vou pular muito, né? Senão não vai dar tempo de eu falar tudo. Então eu queria primeiro dar uma pequena perpassada aqui, né? Sobre como é que é a visão de Freud, né? Ou pelo menos a visão basal aqui da psicanálise do que seria o conceito de cultura. É interessante a gente lembrar que Freud, quando ele escreve mal-estar na civilização, né? Poderia ser descrito como mal-estar na cultura também, ou outras traduções outras, né? O Freud ele não usa uma diferenciação entre cultura, civilização e sociedade, né? É muito próximo. Claro que tem palavras em alemão, evidentemente, que são diferentes, mas o conceito que ele tenta interpretar não é diferente um do outro, é quase como se fosse a mesma coisa. Isso é porque o Freud ele tinha um conhecimento um pouco deficitário, né, mais nessa área, outros autores vêm e desenvolvem muito mais do que ele, mas é muito interessante porque ele traz um conceito que é indissociável da cultura como algo de um freio social em relação aos impulsos, às pulsões, né, os desejos e os instintos. Então, o primeiro momento que ele vai discutir, né, sobre cultura é em 3 ensaios sobre a sexualidade, onde ele já introduz a ideia de um certo capital psíquico da cultura, que é fundamentado na renúncia pulsional, né? E essa é a base da interpretação do Freud ao longo do desenvolvimento da sua teoria. Um pouco mais tarde, já em Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, né, que ele vai, né, obviamente a gente já vai falar aí do termo civilizada, aqui também há uma continuidade, né, dessa lógica econômica pulsional, só que ele observa ainda uma movimentação e um investimento grupal dessa coisa toda, né? E comum aos participantes, ou seja, essa renúncia ela tem que ser em comum, né? Para a gente poder começar a entender o que seria cultura. Não tem cada um pensando de um jeito vai formar algo coeso, né? A cultura seria formada pelo coletivo, né? De tal modo que a renúncia pulsional também é constituída desta forma. Sem a tal, não seria nem possível a própria civilização. Dando continuidade. Já em Totem e Tabu, né? Aqui acho que é um dos textos que ele mais vai falar, né? Inclusive quando ele vai usar aquele mito, que é um mito construído dentro da psicanálise, acho que é muito importante a gente falar. O mito do pai da horda, ele não é um mito concreto, gente, ele é um mito simbólico, né? Ele é mais uma metáfora do que uma coisa concreta. Inclusive tiveram autores na época do Freud, que é, inclusive, esqueci até o nome do autor, que ele é muito importante, agora eu não lembro muito, que ele até confirma, não, o Freud simbolicamente faz muito sentido, embora historicamente não, né? Isso é importante a gente entender. Mas o que, é que eu trago desse texto? Nesse texto ele vai discutir que as instituições primordiais, né, que seria família, grupo, etc.,
são de origem pulsional e animal, né? São soluções sociais de compromisso, né, ao problema da compensação do desejo. E o que ele vai falar é que esses esforços de compensação do desejo é que vão gerar os bens da humanidade, né? Que são essas instituições humanas, né? Que elevam a gente da lógica simplesmente animal e instintiva para alguma coisa a mais, né? Que é toda a lógica lá, né? Do pai da horda, né? O assassinato, né, e por aí vai. Mas eu não entrei muito nesse assunto, que eu acho que só isso já daria praticamente um capítulo e meu terceiro não dá tempo de trabalhar tantos conceitos, por mais que eu reduzisse bastante os conceitos, são conceitos muito complexos, né? E 15 páginas eu descobri que é muito pouco. Em uma breve... não, aí desculpa, a partir do desenvolvimento da segunda tópica, né? Tudo que eu tinha falado antes era da primeira. Na segunda tópica, já em uma breve descrição da psicanálise, né, o Freud ele vai discutir que é uma certa modelagem, né, do mundo interno a partir do mundo externo, né? Uh, Haveria certo uma mediação libidinal, né? A comunidade e os interesses a partir da satisfação substitutiva dos desejos reprimidos, representados pelos mitos e simbolismos culturais, né? Ou seja, a gente tentaria utilizar os mitos, as representações culturais e religiosas para tentar representar aquilo que a gente não consegue, né? Que é de origem instintiva ou muito primitiva e recalcada. Isso é muito interessante, né? Porque se você for ver a maioria das divindades, por exemplo, Maria, né? Com esse conceito materno, com esse conceito de cuidado, né? De piedade. Ou se a gente for pegar os deuses gregos, né? Que representam muito emoções humanas e por aí vai, a gente vai ver que os mitos eles tentam trazer, né, uma representação, um entendimento da realidade de modo que ela seja mais representável, principalmente, né, em épocas que não tinham um desenvolvimento tão grande aí de conhecimento para explicar certos fenômenos, né, inclusive psíquicos. Ah, uma autora aqui que eu também trago, né, que é Smadja, vai discutir que são as grandes instituições que permitem dominar o complexo de Édipo e as passagens da libido do indivíduo das suas ligações infantis para as ligações sociais e desejadas, né? Que é um pouco do que a gente está falando, como é que esse mundo externo tenta ajudar ali um pouco esse mundo interno, né? Uma certa modelagem, né? A cultura ela serviria como um processo mediador de construção do sujeito e do coletivo. Inclusive produto e produtor do coletivo, né? Que ela produz o coletivo, né, em algum nível, mas ela é produzida pelo coletivo, tanto que ela consiste em constante mudança. E isso é uma lógica que Freud vai trazer muito fortemente em O Futuro de uma Ilusão, junto com o mal-estar na civilização. Quando ele vai discutir que, embora a cultura seja extremamente importante para a formação do sujeito e da comunidade e da sociedade como um todo, é muito simplório a gente pensar que o sujeito simplesmente ama a cultura e dela depende o tempo todo. Na verdade, a gente está o tempo todo brigando com a cultura, né? Porque, querendo ou não, a cultura ela traz os interditos primordiais que permitem com que ela exista. Esses interditos que o Freud vai definir, né, como incesto, canibalismo e assassinato, são desejos que continuam existindo. E existem até hoje, né? De maneira simbólica, né? Representada por meio de mediações aí, né? Por objetos ou cadeias associativas, ou às vezes não tem nem isso, é bem direto. Né? Se você for pegar a própria pornografia, traz todos esses elementos muito diretamente, né? Incesto, né? Canibalismo nem tanto, né? Mas se a gente pega um Walking Dead, eu acho que já, já traz aí de volta. E o assassinato, né? Tirando o canibalismo, que eu acho que ele realmente é uma quebra bem grande, né? Do tecido, da tacitura, né? E da tessitura social. O incesto e o assassinato são, às vezes, até vangloriados, né? Por objetos culturais, como, por exemplo, filmes, né? Então, não tem muito como fugir dessa lógica, não. Sempre tem aquele desejo. E o sujeito tá lá, né? Ele também tem que vivenciar esse conflito, né? Se a gente for olhar aí na segunda lógica da segunda tópica, né? Entre o isso e o superego, e o eu ali no meio, tentando se organizar, né? Para conseguir fazer mediação.
sempre tem esses conflitos entre as três instâncias ali. E isso em cultura, né, em comunidade, significa também que o sujeito nunca vai estar ali totalmente enrijecido, né, cristalizado nessa lógica de como a sociedade se constrói, o que, né, leva constantemente ao que a gente vai ver de transformações sociais em geral. Bem, Moisés e monoteísmo, aí que o Freud vai trazer, né, quando ele faz uma análise de si próprio, toda essa lógica de como o passado, né, as outras gerações também adicionam as coisas da, da situação atual, né? Então, existe um reforçamento ao longo do tempo, né? Existem conteúdos inatos, né, vividos por antepassados que vão passados para os seus descendentes, né? E então a gente consegue ver, né, que a cultura é extremamente importante na obra do Freud, tanto que Racial vai discutir que a gente tem que levar a cultura, inclusive, a um conceito metapsicológico dentro da teoria psicanalítica. E ele, por exemplo, defende que a cultura seria uma defesa contra o desamparo primordial, né, Hilflosigkeit, assumindo algo análogo à função materna em nível social, né, de nutrir, defender e, né, fazer todo o processo ali. Onde essas produções culturais são formas de lutar justamente contra essa angústia originária, né, do desamparo, né, de estar sozinho, de não ter ninguém para lhe acudir. Né? A cultura está ali justamente para te permitir toda uma lógica simbólica que te pode interpretar a realidade, que não te deixa simplesmente jogado no mundo, né? Eu ainda trago aqui brevemente, acho que também vai ser extremamente importante para o meu trabalho, o que o Winnicott vai discutir sobre a cultura, que é muito diferente do Freud. Ele vai discutir cultura como um terceiro espaço, né, além do psíquico e do imaginário, ou além do psíquico e imaginário e o real. Esse terceiro espaço, né, que fica entre os dois, assume uma função mediadora, e que no caso do brincar, né, que é aquele onde vai trazer o conceito de cultura dele em Brincar e Realidade, que está discutindo sobre brincar, sobre como a criança ali naquele movimento híbrido, né, entre o brincar no mundo real e ao mesmo tempo na fantasia, consegue ir construindo e absorvendo, né, introjetando, né, conceitos e elementos culturais e maneiras de fazer interpretação das suas vivências. E, né, na vida adulta a gente também faz isso, né? E na adolescência ao longo do tempo da vida inteira. Então, essa forma de entender a cultura como um espaço transicional, um espaço terceiro, né, de mediação de conflitos internos com a situação externa é muito importante, é algo que eu também vou querer trabalhar aqui. Bem, então nisso tudo, eu acho que não tem como a gente fugir da ideia, né, de que a cultura é extremamente importante para os seres humanos, né? Tanto que eu vou trazer aqui o conceito de cultura também, né, que é em definição expandida, né, um sistema composto por partes que se organizam de forma dinâmica e fluida e com capacidade de autorregulação, o que permite aos sujeitos darem sentido às suas experiências ao longo da vida. Mas a cultura ela não é um objeto único, né? Ela não é uma coisa maciça e única. Ela é formada por pequenos pedaços, né? Pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas interpretações do que ela é. E isso é o que a gente vai denominar de objetos culturais, né? Eu vou trazer a definição de Emmanuel Dié do que seriam objetos culturais, e aí ele vai colocar aqui que é qualquer objeto psíquico ou material capaz de funcionar como produtor, atrator ou recipiente de significado, permitindo na e através da cultura uma metabolização, regulação ou transformação da dinâmica pulsional e cenários fantasmáticos, né? Mas também ligações, significante, representação, discurso, padrão de pensamento, ídolo, ideia, ideal, obra e aparato simbólico e por aí vai. Então isso aqui também é algo importante. Então esse objeto cultural é qualquer coisa que é conectada à cultura, parte dela ou produtor dela, que tem uma capacidade de acessar, atrair ou modelar toda essa questão pulsional que a gente tem, em conjunto também com esses conteúdos fantasmáticos, que é o que a gente vai ver, por exemplo, na construção dos mitos, né? Então, eles são responsáveis, né, por modelar esse processo de pensamento e investimentos pulsionais no registro intrapsíquico e oferecem, através da cristalização do trabalho de elaboração
do qual elas são resultado, né? Uma matriz interna de mediação dos conflitos pulsionais. E aí eu quero trazer isso um pouco para o adolescente, né? Já que eu já estou estourando meus 20 minutos falando que isso aí ia fazer em 10. Que é a questão de que, se o adolescente tem toda essa questão dessa conflituosidade pulsional, né? Que a gente vai ver do pubertário, em conjunto com essa transformação física e essa formação da identidade, a cultura, ela assume aí, de alguma maneira, um aspecto muito importante para o adolescente, que é a maneira com que ele vai usar esses objetos culturais para formar a sua própria identidade. E eles vão assumir um papel transicional aí, né? Eles vão agir, né, como o Winnicott traz, como um meio de mediar esse conflito e modelar essas questões de investimento. Tanto que a Birro, né, que também vai falar, como o nosso colega que fez também trabalho de objeto cultural, que eles são objetos que seriam signos que conferem ao adolescente instrumentos de repressão e sublimação pulsional, né? Que são interiorizados justamente durante o período de latência em pleno processo da constituição deste superior. Eu também queria entrar um pouco, eu vou me estender pelo menos 2 ou 3 minutos aqui, passar um pouco do meu tempo, para falar isso na questão da migração, já que é o grande meu tema, né? Porque se a gente pega um migrante, que já é uma pessoa que passa por toda essa angústia, uh, é um revivenciar a angústia primordial, né? Porque você perde esses objetos de referência, como o Raciel traz, né? A cultura tem uma maneira análoga a trabalhar, né? Com essa função materna. Quando você os perde, você volta, então, à lógica do que seria o Rio Flosserkite, né? Que seria o desamparo completo e absoluto, né? Do bebê. Tanto que um conceito que eu também iria trabalhar é o duelo